Paz e bem a todos. Anjos e demônios é um tema que tem ocupado a civilização ao longo de toda a sua evolução. Aquilo que era bom, aquilo que propiciava o bem-estar de uma comunidade primitiva, era atribuído aos deuses e, portanto, podemos fazer uma aproximação com anjos. E as pestes, as calamidades, aquilo que era considerado ruim para aquele grupo de pessoas, era atribuído aos anjos maus, aos demônios, aos gênios ruins. Essa forma de classificação, podemos perceber facilmente, é uma forma utilitarista de ver as coisas. Nós classificamos como bom ou como bem aquilo que nos traz alguma benesse. E somos rápidos em qualificar como mal aquilo do qual nós não aproveitamos para o nosso bem. Um exemplo são as ervas daninhas. Nós as chamamos de daninhas, mas na natureza elas têm o mesmo peso de equilíbrio das ervas medicinais. Somos nós que as classificamos como daninhas ou não, segundo o nosso senso de utilidade para essas plantas. É natural, então, que nós façamos as escolhas das pessoas entre boas ou más, segundo o bem que elas nos oferecem. E quando as classificamos como más, há a nossa tendência instintiva de desejar-lhes também o mal. Assim, para aqueles que são maus, há de existir o inferno. Para aqueles que são bons, há de existir um céu. Porém, é curioso que se mudarmos a paisagem pública que envolve as pessoas em questão, um determinado grupo pode achar mal aquela pessoa que outro grupo acha de muito bem. E, consequentemente, um grupo a quer no inferno, o outro a quer no céu. Quando houve a Segunda Grande Guerra Mundial, soldados de diferentes países combateram em países estranhos a eles próprios, defendendo suas vidas em direito de uma ideologia política. Essas ideologias foram classificadas como boas ou más. No entanto, de ambos os lados existiam cristãos. E em ambos os lados, as mães oravam por seus filhos para o mesmo Deus, para o mesmo Jesus, pedindo que lhes amparasse nos campos de batalha, o que significava dizer para que eles matassem e não morressem. E, no entanto, aquelas pessoas viveram o palco de seus dramas e de ambos os lados, alguns pereceram fisicamente e outros não. E por toda parte ocorreu aprendizado. A doutrina espírita veio colocar para nós uma lucidez neste quadro, iluminando-nos com o entendimento de que todos somos um produto só, emanado de um ser criador, e que todos, ao chegarmos na nossa idade nominal, a idade humana, somos simples e ignorantes, e a partir daí vamos fazendo experimentações que permitirão a nós ir angariando
adjetivações, elementos morais de bem-estar público, de bem-estar social, valores, e com isso nós vamos, dentro de uma cultura e de uma sociedade, nos qualificando como bons. Aqueles que não caminharem com a mesma pressa serão qualificados como maus. Para qualquer religião não espírita, a eles resta o inferno eterno. E Kardec nos diz, os espíritos dizem para Kardec, o que é a eternidade? O sol se dissipará. O nosso sistema planetário desaparecerá e a eternidade há de continuar. E por 80 anos de experiências, em um grão de nada no meio do infinito, nós estaremos condenados à eternidade de sofrimento. É ante o descalabro de injustiça que assim se apresenta, que Kardec, questionando os espíritos, descobre que há uma escala evolutiva, fruto das próprias experimentações, e que nos posicionam exatamente em um grau qualquer nessa caminhada. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, do mundo espiritual, Kardec vai se referir à escala espírita, exatamente na questão número 100 e a partir daí. Ele vai apresentar 3 grandes grupos de espíritos, os imperfeitos, os bons e os puros, apresentando nesses 3 grandes grupos 10 subgrupos que os compõem, dos quais 5 pertencem aos imperfeitos, 4 aos bons e o único restante, o dos puros. Vocês querem adivinhar nessa escala? Não vou fazer suspense. Nós somos os espíritos imperfeitos. A base da escala. É por isso que estamos em um mundo de provas e expiações. Na verdade, nós somos os arquitetos destas provas e expiações. Bastasse que nós fôssemos bons, e o mundo se tornaria de imediato um mundo de regeneração. Não é um mundo que nos acolhe dentro da escala. Somos nós que nos movimentamos na escala e alteramos o mundo em que vivemos. Portanto, se estamos numa transição planetária para um mundo de regeneração, onde o bem prevalece ao mal, a responsabilidade é só nossa de aumentar o bem que existe em nós, em detrimento do mal que ainda persiste em nós. A nossa boca pode falar com frequência de que somos bons, do que fazemos de bom, do que conseguimos construir de bom. A nossa boca é muito boa nisso. Mas são os nossos pensamentos que qualificam a nossa alma. E dos nossos pensamentos, cada um de nós entende muito bem. Eu só não entendo do pensamento alheio, e é daí que vem uma orientação filosófica de não julgar. Porque eu não conheço a história de ninguém. Eu não conheço o caminho que foi tomado, as experimentações que foram feitas. E eu avalio apenas o invólucro, apenas as máscaras que construímos e apresentamos para o nosso grupo social. Através dessas máscaras, alguns podem determinar que outros vão para o inferno. Mas o que determina o inferno ou o céu moral dessa individualidade, dessa pessoa,
é somente ela, pela matiz dos seus pensamentos, do seu sentir, do seu pensar, do seu agir. A nossa vida não é fácil. No mundo espiritual, nós estamos desvinculados da matéria, atraídos ainda pela nossa condição inferior de espíritos imperfeitos à Terra, e portanto reencarnamos, mas estamos livres do corpo. Não estamos encharcados de hormônios, não estamos padecendo de dores, da pressão atmosférica, da fome, da sede, das necessidades orgânicas. E então no mundo espiritual nós estamos aliviados. Quando reencarnamos e nos encharcamos da carne, nós passamos a ter prioridades orgânicas, que mudam completamente as nossas reações segundo o nosso bem ou mal-estar do momento. E vários rótulos ideológicos, filosóficos, começam a nos enquadrar. Como se fosse possível para cada mentalidade, para cada forma mental de percepção dos fatores externos, gerir de uma forma adequada ao nível dos valores alheios as suas próprias ações. E assim nós estamos com o dedo em riste, qualificando anjos, acusando demônios, quando todos nós somos viajores, somos caminhantes na esteira do tempo. É esse respeito, essa empatia pelas nossas dificuldades é que nos aproxima, é que nos humaniza. E é claro que teremos reações drásticas quando a nossa segurança, o nosso bem-estar, a nossa integridade sofre ameaças. E daí parecemos monstros. Até agimos como monstros. Mas não é um momento de monstruosidade que classifica a nossa conduta ao longo da existência. O pico só significa que nós temos tendências. E muitas vezes, muitos são julgados e condenados pelos picos drásticos que cometem, que aceitam, que se remetem diante de situações adversas. Se percebermos isso, tenderemos a ser mais empático com os delinquentes, embora sempre estejamos cautelosos com relação à nossa própria integridade. Kardec coloca muito bem a questão da relação com os nossos inimigos. E ele diz, para não lhes desejarmos mal, para não retribuir o mal com o mal, para que nós não sejamos iguais àqueles que nos têm antipatia. Se nós nos reportarmos ao conselho de Jesus de amar os inimigos e colocarmos isso sob a ótica espírita, nós perceberemos que Jesus está nos dando uma fórmula de proteção fluídica contra a ressonância magnética emanada de mentalidades que nos querem mal. Porque para haver o acolhimento do mal,
eu tenho que baixar a minha frequência vibratória ao nível do mal da pessoa que me oferece esse mal. E nessa sintonia, eu passo a ser atingido pelo mal que ela me oferece, assim como também tenho condições de remeter-lhe o mesmo mal, na mesma proporção. Seria olho por olho, dente por dente, uma atitude anticristã. Quando Jesus nos provoca, dizendo ama o teu inimigo, ele faz com que nós pensemos bem de alguém que nos quer mal e com isso nós elevemos a nossa condição vibratória saindo da sintonia infeliz daquele que irradia o mal para nós. E isso nos torna imunes ao mal. Não é difícil de entender, porém, não é fácil de fazer, porque o mal que ainda existe em nós fala alto e realmente deseja o mal do outro. E o que eu faço quando eu estou frente a um embate psíquico de alguém que quer mal e eu lhe retribuo esse mal? Eu entro em um conflito, entro em desarmonia, a imunidade orgânica baixa e eu fico susceptível a vários tipos de doenças. E eu tenho desequilíbrios físicos. Eu vou produzir doenças. Eu vou alimentar e atualizar doenças. Baixou a imunidade, herpes labial, candidíase, frieira no pé, resfriados e por aí vai se abrindo janelas orgânicas para que outros males se instalem, enquanto a minha mente continuar sob o meu comando produzindo veneno endereçado aos outros. Sim, envenenar sou eu. Quando eu passo então a desejar o bem àqueles que me querem mal, ou nem me atenho a isso, apenas desejo bem simplesmente, eu passo a sair dessa esfera infeliz e passo a ter um equilíbrio. Portanto, o mal que se me endereça só é acolhido se eu aceitá-lo. E o fato de eu aceitá-lo identifica o mesmo nível de mal em mim. Mas a minha boca falará que eu sou uma boa pessoa. As aparências não se sustentam no mundo espiritual. As aparências não se sustentam nem em nosso próprio mundo psíquico. Por que criar expectativas falsas sobre as nossas possibilidades? Por que não reconhecer as nossas limitações? E aí nós estamos dando o primeiro passo rumo ao autoconhecimento e à nossa própria cura. Tudo isto vai se agravando se eu não tomar providências, que eu caio no mundo espiritual, depois da minha morte física, na vibração infeliz em que eu vivi. E eu passo a ser então o demônio que eu temia quando vivo. Não é uma praga divina, não é um grupo de espíritos benévolos me castigando, é apenas eu escolhendo aonde eu quero ficar. Então, se o mundo espiritual possui obsessores, possui entidades malévolas, elas são arquitetadas, são moldadas, são construídas agora por mim. Sou eu que estou construindo
esta condição infeliz da minha expressão no mundo espiritual, de forma voluntária, simplesmente porque eu fiz essa opção quando eu resolvi não deixar as coisas barato, quando eu resolvi me ofender, quando eu resolvi me magoar e trazer o ódio para o meu coração. As entidades infelizes no mundo espiritual estão vagando, procurando sintonias para conseguirem se relacionar. Da mesma forma que as benévolas. Neste momento em que vocês elevam o padrão vibratório, impulsionados pelo ambiente vibratório desta casa, vocês entram na sintonia das entidades benévolas e imediatamente elas começam a trazer o benefício para vocês. Elas sempre desejaram isso. O problema é que ao sairmos para o mundo, esquecemos de manter a vibração alta. E quando baixamos a vibração, entramos em sintonia com entidades naquele diapasão e as influenciações não serão tão felizes. E daí cria-se um medo quase patológico pela figura do diabo, pela figura do demônio, quando na verdade sou eu que o acolho pelo nível mental que você anda por aí pensando ou usando no dizer de Raul Seixas. Eu vou mostrar para vocês uma imagem. Por favor, Márcia, a imagem 2. Então está lá. O jovem vai dormir. Ele dá boa noite para o bebê, o cachorrinho na cama, lá no quadrinho lá em cima. Ele dá boa noite para a sua planta. Ele dá boa noite para a entidade maligna que mora em seu quarto. Ele dá boa noite para a vizinhança e ele dorme. Em determinado momento ele acorda assustado. Ele olha para a entidade maligna que vive em seu quarto e ele só lembra que esqueceu de regar a planta. Essa piada, ela significa muito em termos doutrinários. Pode existir uma entidade maligna no meu quarto. Mas sou eu que autorizo ela de perturbar o meu sono. E ao invés de nós preocuparmos com coisas realmente importantes, como regar a planta, nós estamos em demasia ocupados com as entidades malignas que moram em todo lugar que vamos. Se nós não as acolhermos, elas não nos alcançam, não estão no mesmo nível vibratório, o que é válido dizer, estão em outro mundo. E a próxima imagem também esclarece um pouco do que nós criamos em expectativa com relação ao mal que nós julgamos andar junto conosco ou próximos de nós. Na primeira imagem, nós vemos alguém que se apavora ante o mal, foge desesperadamente em temor, com isso ele alimenta esse mal e esse mal lhe envolve. E na outra condição, nós percebemos o mal, o acolhemos com o abraço fraterno de identificá-lo como um espírito imortal, fruto da criação divina e fadado à perfeição como nós próprios. E ele perde o seu potencial destrutivo. Pelo mesmo motivo, ele sai da vibração. Então, nesta imagem, é a prática do ama o teu inimigo. As religiões clássicas nos educam através do medo. Tenha medo do diabo, tenha medo do inferno e ande na linha reta.
Como se fosse possível andar na linha reta, nesse estágio que estamos. E daí uns identificam os outros, qualificando-os e determinando que eles vão parar no inferno. E eu fico impressionado, porque de todos aqueles que qualificam alguém para ir para o inferno, essa qualificação nunca serve para si próprio ou para os seus, sempre para os outros. Ninguém quer ir para o inferno. Faz sentido. Eu também não quero. Então, vamos escolher permanecer no céu. Nós estamos no céu. Nós fazemos o céu da nossa casa. Nós fazemos o céu do nosso ambiente de trabalho. Nós fazemos o céu por onde andamos. Agora, é claro, nem sempre é fácil. Às vezes, tem o parceiro abusivo. Às vezes, tem a incompreensão, os conflitos de interesse. Mas tudo isso permeia a nossa vida e com a inteligência nós devemos administrar. Nós podemos sentir a dor, nós podemos nos decepcionar, mas nós escolhemos se queremos que isso também passe a identificar a nossa condição espiritual. Porque nós podemos sofrer com Deus, nos aborrecer em Deus. Nós não precisamos nos desligar do bem para sofrer os aborrecimentos e as dores da vida. Eu gostaria de terminar essa fala com uma outra pequena injustiça que ocorre nas expressões religiosas. Nessa ânsia de qualificar o que é bom, o que é útil, de rotular o que é ruim, e na ação de querer o melhor para vocês, nós acabamos levantando bandeiras de forma ostensiva, falando do mal, do suicídio, os horrores que um espírito suicida pode passar. Nós levantamos a bandeira contra o aborto e dos males que aquelas mulheres que efetivaram o aborto podem sofrer. E nós esquecemos que suicidas e mulheres que cometeram aborto são espíritos imortais fadados à perfeição, amadas de Deus, desejadas para o bem, fadadas ao céu. E que não importa a condição infeliz de um momento, porque o bem sempre triunfará. Então, pai e mãe que perderam seus filhos pela via do suicídio, filhos que perderam seus pais pela via do suicídio, a morte não existe. E nada impede que o suicida continue a sua vida e alcance a sua luz como todos nós alcançaremos. E não há um determinismo que o qualifique em A ou B espaço. Isso dependerá de condições particularíssimas desse espírito. E quando nós, da doutrina espírita, nós falamos de forma genérica e de forma didática. Portanto, acalme seu coração. A vida não cessa e Deus nunca deixa de amar. E para você, mulheres que em algum momento tiveram que fazer a triste escolha de tirar uma vida que estava em seu ventre, Deus te ama, querida. Te conduzirá à luz, porque a luz te pertence. E os momentos infelizes que passamos são apenas momentos que não tisnam
a nossa condição de filhos amados de Deus. Fiquemos todos em paz.